Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Arte em Ação. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou professor de desenho, artista plástico, desenhista e ilustrador. Queria dar as boas-vindas a você que está assistindo esse vídeo, gratidão por estar apoiando esse canal que começou aí recentemente, estou aos pouquinhos gravando esses vídeos, gratidão por você estar assistindo, estar apoiando essa iniciativa. E como eu ia falando, na verdade a minha intenção é de compartilhar as experiências que eu tenho tido com os meus alunos, que eu comecei a atuar aí no Fundamental 1, e com o pessoal do EJA, né, o pessoal do Educação de Jovens e Adultos, aí na parte da noite. Então, eu vou compartilhar um pouco do que eu vivenciado, não só agora, mas tudo aquilo que eu já vivenciei na educação não formal, espaços como LBV, o SESC aqui de Santos, até SESC que eu tive outra experiência também. Também Museu do Café, fui educador no Museu do Café, Escola Total, já passei por tantos lugares, né? Então a ideia é compartilhar um pouco do que eu já vivenciei, tanto da educação formal quanto da educação não formal, os cursos que eu já fiz em área de desenho, caricatura, na área de artes plásticas, minha formação com minha graduação, com pós-graduação. Então é pegar todo esse monte de conhecimento aí e realmente compartilhar, porque eu acredito que o ideal mesmo é você compartilhar o conhecimento que você adquiriu já. Então a proposta desse canal é compartilhar, né? E deixar esse conhecimento vivo e compartilhando. Acho que é isso um pouco a essência do professor, né? O professor, ele compartilha aquilo que ele aprende com seus alunos e aí vai disseminando e vai gerando aí uma onda, uma boa onda, uma boa onda, né? Uma boa de energia legal, interessante do aprender, né? Apesar que também a gente também, com certeza, é um caminho de duas mãos. Tanto quanto a gente ensina, também a gente aprende todos os dias com eles também, né? E aí justamente a proposta do vídeo de hoje, justamente para falar desse processo de via de mão dupla que o professor exerce, tanto ele ensina algo como ele também aprende muito, né? Os vídeos anteriores eu comecei a fazer alguns vídeos falando desse processo de desenhar, do ato de desenhar, desenho como meio de expressão, como forma de expressão. E aí agora eu estou falando um pouco da experiência que eu tive, que eu fui até a Bienal de São Paulo, a 34ª Bienal de São Paulo, que está acontecendo esse ano. E aí eu tive a oportunidade de ir até lá e foi bem interessante porque eu tive contato com as obras, né, com o local, um lugar interessante, né. E aí eu tive contato e conheci uma figura ilustríssima que é o Frederick Douglass, né, o homem mais fotografado do século XIX, um abolicionista, um homem realmente à frente do tempo dele. Ele lutou tanto pelos direitos civis do negro americano, quanto o direito de... A gente fala dessa questão de igualdade de gêneros, então essa luta pela igualdade de gêneros não é uma coisa que começou agora, né? Não é algo moderno, atual, né? Lá no século XIX, Frederick Douglass já lutava pelo direito de igualdade entre gêneros, entre homens e mulheres. Tanto ele via que tanto o negro quanto o branco eram iguais, ele também via que o homem e a mulher também eram iguais. Então não é questão de gênero, de raça, é ser humano. O ser humano, independente se você é branco, negro, amarelo, azul, verde, se você é homem ou mulher, independente de quem você seja, você é um ser humano. E se você é um ser humano, você é igual, independente de cor, raça, credo ou gênero, né? Você é um ser humano. De que raça você é? As pessoas têm perguntado muito isso, você fala, sou branco, negro, pardo. Raça humana, gente. Você é um ser humano, como tantos outros milhões de seres humanos que merecem respeito. E Frederick Douglass, ele fala justamente sobre isso, né? O ser humano. E eu gravei 3 vídeos, na verdade, falando um pouco desse processo que eu fui até a Bienal. Eu fiz o primeiro vídeo falando da ida à Bienal, o que eu achei da Bienal, lá onde eu realmente conheci essa questão do Frederick Douglass. Então, eu falei sobre a Bienal, eu falei sobre o Frederick Douglass, um pouco da biografia dele. Então, se você gostou, quiser saber um pouco mais do que eu achei da Bienal, como é que foi o meu contato com a Bienal, quiser saber um pouco mais da biografia do Frederick Douglass, eu fiz um vídeo só falando da biografia dele. E hoje, na verdade, esse terceiro vídeo dessa série, essa trilogia, né, é para falar da minha experiência do Frederick Douglass na sala de atividade. Porque acho que é um pouco isso, né? O educador, o professor vai lá atrás da informação, ele traz a informação para ele e depois ele dissemina essa informação. Então esse vídeo fala um pouco desse processo, né? Do ir, buscar informação e compartilhar a informação. Eu estou aqui com o material educativo da 34ª Bienal, que é o próprio Frederick Douglass, que eu não falei no vídeo anterior. Acho que foi perfeito terem colocado ele na capa, porque fala um pouco da proposta dele, porque ele foi o homem mais fotografado do século XIX, não por questões de ego, de querer disseminar a imagem dele, uma coisa narcisista, muito pelo contrário, ele quer disseminar o negro como um ser humano como qualquer outro ser humano que precisa de respeito, que precisava de direitos, que precisa ser olhado e visto com respeito. Então,
através da imagem dele, então é como ele tá trazendo a imagem dele, mas ele não está falando só dele, está falando de uma raça inteira. Precisava ter todo o respeito, todos os mesmos direitos que o ser humano, o homem branco tinha, os negros também mereciam. Então ele fala, tentando resumir um pouco, né, o trabalho dele, a vida dele, o que acreditava, esse vídeo não fica muito longo, ele lutava sobre direitos, os direitos do ser humano, como ele é, como qualquer outro é. Então, aqui é a capa do Educativo, material que o Bienal fornece gratuitamente, se você retirar lá. Eu retirei justamente para poder pesquisar um pouco mais, saber um pouco mais sobre Frederick Douglass, justamente para compartilhar com os meus alunos, né? E eu resolvi trabalhar essa questão do Frederick Douglass com os meus alunos do EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos. E, intuitivamente achei que seria uma coisa legal, né, trazer esse olhar mais social, trazer essa questão do questionamento, né, porque eu acho legal você fomentar as conversas, as discussões, os pensamentos, né, trazer essa questão da reflexão, você tentar fazer com que o aluno se expresse, né, e respeitar a opinião dele, valorizar a opinião dele, né. É que eu sempre falo, para mim não tem certo e errado, existem opiniões, e eu não posso dizer que a opinião da pessoa está errada, a sua opinião está errada, a minha está certa, não, gente, são opiniões, são visões, e cada um vai ter com o seu olhar, com as suas vivências. A minha vivência, o meu olhar não vai ser igual ao do aluno, e o legal é ter essa diversidade de pensamento, né? Então, por isso que eu tentei, a minha ideia era levar a ideia do Frederick Douglass, a proposta do Frederick Douglass, né, para os alunos, mas eu achei até interessante, porque eu vi que tinha questões muito similares na história do Frederick com a história de muitas pessoas que estão ali no EJA, né? Porque acontece, né? O que fez a transformação na vida do Frederick Douglass? A partir do momento que ele era analfabeto, uma pessoa foi lá e começou a ensiná-lo a ler e escrever. E isso foi uma semente assim transformadora na vida dele. Foi ali que ele deu aquele estalo, ele deu um start na cabeça dele. Ele falou, meu, é por aqui, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar e eu tenho que levar esse conhecimento para as pessoas. As pessoas, aquela ideia de que todo mundo tem direito à educação. Independente se você é branco, negro, se você é criança, jovem, adulto. E eu acho que isso é um pouco a essência do EJA, né? Porque está sendo interessante porque eu tenho tido contato com as pessoas e é muito comum uma pessoa que tem uma certa idade, na infância ali dela, não teve o direito de estudar. Por quê? Porque ou ela tinha que tomar conta dos irmãos, ou ela tinha que trabalhar na roça com os pais, ou tinha que ir sozinha para sustentar a casa. Então, todo o período que ela deveria ter sido criança, que deveria ter tido uma infância, que deveria ter tido a oportunidade de estudar, ela não teve. Então ela está resgatando, ela está reivindicando o direito dela de estudar. Às vezes a pessoa até sem querer, mas não é, você está reivindicando, eu tenho o direito de estudar, eu tenho o direito de aprender a ler, escrever, de ter cidadania. Então eu vejo que essa questão do ato transformador da educação, tanto para o Frederick Douglass, é também com a questão da educação de jovens e adultos. Se você lutar pelo seu direito de estudar, ter o seu direito eu sou analfabeto, mas eu quero aprender a ler, eu quero aprender a escrever, eu quero pegar um livro, eu quero pegar um jornal, eu quero ler um texto que tem na internet. Então eu vi que aí onde de repente as duas histórias elas dialogavam e conversavam, a educação com um processo transformador, de repente uma pessoa adulta. Porque o Frederick Douglass, ele foge ali da fazenda que ele estava, que ele vai para Nova York, ele tinha 18, 19 anos. Então o processo onde ele vai correr atrás realmente dele terminar a formação dele, o conhecimento dele, então ele já era um adulto já. Então, olha a semelhança das histórias, né? De repente é como se ele fosse fazer um EJA na vida dele, ele começar realmente... Começou um princípiozinho ali da alfabetização dele, mas que realmente ele vai dar continuidade já na vida adulta. Então, essa é uma história muito parecida com as pessoas do EJA, né? Então, eu levei um pouco, falei um pouco da Bienal para eles, falei um pouco da história do Frederick Douglass. Eu mostrei algumas imagens do Frederick Douglass, que aqui no material também tem algumas fotinhas ali do Frederick Douglass. Contei um pouco da biografia dele, e aí depois eu até coloquei algumas frases do Frederick Douglass dali, para eles lerem, para eles se apropriarem da ideia, da forma como Frederick Douglass pensava, né? E aí foi interessante porque você tem um público muito diverso, você tem desde o jovem de 18, 19 anos, a pessoas com uma banda com 40, 50 anos, e tá todo mundo ali conversando, e essa diversidade de olhares, né? E aí recentemente começou as discussões, as pessoas falando tal, e aí tinha até um rapaz que estava falando da questão da periferia, que a periferia não tem voz, que a periferia é oprimida, essa questão da polícia que vai lá e quebra, bate, a questão da intolerância racial, ele falando que ele é negro, então na rua a polícia vê, a polícia vai lá e bate e tal.
ele tava falando, eu falando pra ele, não, mas eu sei, é importante eu ter esse contato com a sua realidade, porque a sua realidade, dessa de periferia, de tomar sacode de policial, eu não tenho essa vivência, eu nunca vivi e experienciei isso, né? Eu não sei o que é passar por isso, eu não sei o que é viver numa favela, numa condição totalmente diversa, você sabe, então, a partir do momento que eu tenho contato com você, eu sei um pouco da sua realidade, eu sei um pouco do que você está vivenciando. É importante que você conte essa realidade para outras pessoas também tenham esse contato, sabe como é que é tão diferente assim, né? E foi muito legal, né? E aí eu tentando falar para ele que ele tentar achar meios e formas de tentar divulgar as ideias dele, de repente pelo próprio YouTube, outros canais, ele falou, não, mas não dá, porque aí começou uma discussão, assim, começando... E aí foi interessante que um dos alunos falou, que eu achei bem interessante, ele pegou e falou, você já percebeu que a periferia, a favela, não é tão diferente da senzala? Que o que você está passando não depende da mesma coisa que Frederick Douglass também passou? Em épocas diferentes, momentos diferentes, um no século XIX e um no século XXI. Tem uma linha muito grande de espaço-tempo, né? Tipo, dizendo, você sai do século XIX e vai para o século XXI, e se você for parar para pensar, a situação é muito parecida. A favela virou, a senzala virou a senzala virou a periferia, ou virou a favela, ou não fala-se mais favela, fala-se comunidade, que fala que favela é pejorativo, é errado falar favela, se fala-se comunidade hoje em dia. Eu tô falando favela porque o menino falou que, eu sou da favela, ele começou falando, a favela venceu, falavam de favela, favela, favela. Mas assim, hoje em dia se usa o termo comunidade, né? Mas aí eu achei interessante esse olhar do aluno, do outro aluno falando de que de repente as coisas não mudaram tanto. E que se hoje em dia para esse jovem do século XXI tem toda essa situação adversa, lá no passado não foi diferente, de repente foi até pior. Porque o negro era propriedade. Se alguém fosse lá, comprasse um negro e quisesse acabar com a vida do negro, tirar a vida dele, ele ia lá e matava, acabou ali. Não tinha essa, era propriedade. O negro era uma propriedade dele, né? Por mais triste que fosse, é só ver filmes que nem eu comentei no vídeo passado, 12 anos de escravidão. No filme 12 anos de escravidão você vê o quanto realmente as situações eram desumanas, era muito sofrimento, assim, né? Então, eu achei interessante, não foi essa via de duas mãos, né? Que o professor ensina, mas ele aprende, né? Quando, a partir do momento quando o professor ele abre para um diálogo, ele tem que aprender a ouvir e considerar, e que nem eu falei, não tem certo e errado, tem pontos de vistas, né? O cara que mora na periferia tem um olhar, o cara que mora de frente à praia tem outra perspectiva, que nem aqui em Santos, a pessoa que mora no morro tem uma outra perspectiva, a pessoa que mora na zona noroeste tem uma outra perspectiva, a pessoa que vem de uma outra cidade, tem uma aluna que veio do Haiti, tem uma pessoa que vem de um outro estado, sei lá, Pernambuco, vai ter visões diferentes, olhares diferentes, e o quanto o conhecimento é construído no coletivo, o quanto essa diversidade precisa ser valorizado, o quanto o diálogo precisa ser valorizado. E eu posso dizer que eu tenho aprendido muito, assim, essa minha experiência no EJA é algo novo, uma novidade para mim, mas conta sendo enriquecedor para mim. Tem a questão desafiadora, porque é um outro público, é uma outra abordagem. É um desafio, mas está sendo um desafio muito prazeroso, uma coisa bem legal, e o quanto realmente eu tenho aprendido muito com o contato com essas pessoas, com esses alunos, né, que precisa ter esse olhar. E eu queria até agradecê-los, se cada algum vem aqui ver esse vídeo, agradecer a cada um de vocês que tem participado, tem dado suas opiniões, que tem escutado, que tem aprendido. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco do que eu tenho vivenciado, levado as propostas. Se você, aluno, tem abraçado, compartilhado, conversado, eu acho muito legal. Então, agradeço quem está vendo esse vídeo, agradeço aos alunos do EJA, meus alunos do Fundamental também, pela oportunidade de poder ser professor e poder estar compartilhando aí o meu conhecimento. Gente, se gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. Desde já, gratidão, gratidão, gratidão.